Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Previous 2.0. Neste vídeo veremos as informações que constam na parte 1 e na parte 2 do módulo principal do programa. O módulo principal do programa é subdividido em 10 partes e hoje veremos a seleção do cálculo e dados iniciais. Na parte 1, denominada Seleção do Cálculo, ficam armazenados todos os cálculos que forem efetuados dentro do sistema. Ao instalar o programa já contempla 25 exemplos na seleção do cálculo. Esses exemplos servem apenas como referência para que o usuário possa verificar qual é a opção indicada para cada revisão. Por exemplo, revisão do buraco negro. Eu posso verificar em todas as telas o que foi inserido, principalmente as opções que estão marcadas, que referem-se ao buraco negro. Não aconselhamos utilizar diretamente o cálculo para fazer uma revisão do buraco negro, pois cada caso é um caso e deverá ser analisado. Portanto, se eu quero verificar e fazer um cálculo do buraco negro, eu deverei duplicá-lo, e a partir daí adicionar informações que são referentes ao segurado que estou fazendo o cálculo. Ok? Uma outra opção aqui nessa parte de seleção do cálculo é a questão de bloqueio de um cálculo. Eu posso delimitar uma senha de acesso para determinado cálculo, em caso de segredo de justiça ou em qualquer outro caso que queira bloquear e acessar somente por uma senha. Então aqui irei incluir um novo cálculo. Como nome do cálculo, darei exemplo de cálculo. E as observações ficarão constando nesse cálculo, não sairão impressas. Gravo e automaticamente ele já vai constar na minha lista de cálculos efetuados. Para prosseguir o meu cálculo, eu clico em avançar. Automaticamente o programa já emite a mensagem da importação no NIT. Para quem tiver alguma dúvida na importação no NIT, poderá visualizar o vídeo número 2, que consta informações sobre isso. Dou OK. E começo a configurar então as informações da parte 2. A primeira opção que tem aqui é que tipo de cálculo deseja fazer. Eu posso escolher entre as 5 opções disponíveis. A primeira opção é calcular o tempo de contribuição, a RMI e as diferenças não recebidas. Nesse caso, irei escolher essa opção se trata-se de uma revisão, pois será recalculada a RMI e as diferenças não recebidas, diferenças retroativas que o INSS deve ao segurado. No caso de não ser uma revisão, de ser uma aposentadoria nova, deverei escolher calcular o tempo de contribuição e a RMI apenas. Ou, se eu não quero calcular o valor da RMI, se eu quero calcular apenas o tempo de contribuição, irei então selecionar calcular somente o tempo de contribuição. Calcular o valor da contribuição para obter uma determinada RMI no futuro é uma opção escolhida para projeções de RMI. E a última opção é calcular o valor da melhor benefício em um determinado período, para quando existe aquela revisão, que é o cálculo do melhor RMI. A segunda opção dessa tela é forma do cálculo do RMI. Existem duas possibilidades. A primeira é cálculo automático do RMI. Com isso, terei que lançar posteriormente o tempo de contribuição e os salários de contribuição para que o programa possa calcular o valor da RMI. Ou, se não estou contestando a RMI, apenas estou contestando as correções aplicadas ao longo do tempo sobre o meu benefício, eu posso escolher informar o valor da RMI e informá-la aqui do lado. Uma outra opção é como deve ser o cálculo para as atividades concomitantes, se houverem atividades concomitantes. Eu posso definir que esse cálculo não possui, ou posso definir calcular juntas todas as atividades concomitantes, ou calcular separadamente as atividades secundárias. Então, se eu escolher essa opção, eu preciso informar quantas atividades são concomitantemente existentes neste cálculo. Para um cálculo concomitante, faremos um vídeo posteriormente explicando como fazer esses lançamentos. As demais informações, então, são o nome do requerente, o sexo, o NIT, número do processo, se houver, se não houver pode deixar em branco, e número do benefício. Aqui uma informação crucial para o cálculo, que é qual a espécie do benefício. O programa exibe diversos tipos de cálculo por diversas espécies de benefício. Tempo de contribuição, serviço de professor, por idade ou compulsória, enfim.
existem benefícios por incapacidade ou não. Então aqui eu defino qual é a espécie do benefício desse segurado. Data de nascimento do segurado, a DIB, no caso de não haver aposentadoria ainda, é uma aposentadoria nova, quer calcular qual vai ser a RMI para essa nova aposentadoria, basta deixar o dia do cálculo que você está fazendo. O ajuizamento, se houver, se não houver também, deixa a data com a data do dia do cálculo que você está executando. A prescrição normalmente ela é automática, que automaticamente pegará 5 anos antes do ajuizamento, e a data do cálculo que está sendo realizado. Na guia Dados Complementares, existem outras informações também disponíveis que podem ser colocadas para que constem no cálculo. Ok? Espero que tenham aproveitado essas informações e mais adiante veremos outros vídeos para as próximas telas. Obrigado.